você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. E aí pessoal, tudo bem? Faz um tempão que eu não apareço por aqui, mas hoje eu vim falar do não GP da Grã-Bretanha, né? Como todo mundo já sabe, a corrida precisou ser cancelada por conta das condições de pista. Bom, eu não vou ficar entrando muito em detalhes sobre como foi a dinâmica das coisas, né? As 5 horas de espera e tudo mais, porque acho que isso não é o mais importante. Eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, que eu acho sensacional a importância que a organização da MotoGP dá para a opinião dos pilotos, né? No fim das contas, depois de toda aquela espera, foram os pilotos que tomaram a decisão de vamos cancelar isso daqui e não vamos correr. E eles respeitaram. Teve uma entrevista também do Alex Espargaró ao site britânico Crash.net, onde ele fala do GP do México. A MotoGP apresentou a proposta para os pilotos, eles se queixaram porque eles temem o risco de segurança da pista, né? Eles entendem que não tem área de escape suficiente. E aí, na segunda-feira, a MotoGP colocou uma notícia no site dizendo que o calendário de 2019 não vai ter nenhum traçado novo. Então isso daí já mostra que assim, eles tinham um plano de colocar o México, ouviram os pilotos e aí ficou para 2020. O Alex celebrou essa posição do Mundial, né, de ouvir as opiniões deles e aí levar em conta o que eles tinham a dizer e dar mais tempo, porque eles querem ir com uma MotoGP de fato para ir poder testar, para ver onde precisa mudar, o que precisa ser feito para poder correr por lá. No caso da Grã-Bretanha, se vocês olharem as redes sociais dos pilotos, das equipes, tem muita gente indo lá criticar. Hoje o Alex Espargaró deu um coice sensacional num cara, porque o cara veio dizer que você não tem respeito pelas pessoas, não sei o quê, que você ganha o suficiente pra lá correr o risco. Não ganha. Não ganha o suficiente. Não interessa o quanto ele ganhe. É assim, se é um esporte arriscado? Isso não vai mudar nunca. Mas se existe uma maneira de você minimizar esses riscos, é obrigação você fazer. Não dá simplesmente pra você soltar o cara na pista e falar assim, vai lá ser feliz. Foi perigoso para eles no momento em que eles foram alinhar no grid. Imagina o quanto seria com 20 e tantas motos correndo a toda velocidade, especialmente porque o principal ponto problemático da pista estava ali no fim da reta do hangar, né, que é a freada mais forte da pista, quando eles entram ali na curva 7, que foi o ponto do acidente do Tito Rabat. Mas outra coisa que eu queria destacar é que a FIM precisa repensar esse modelo deles de homologar as pistas, né? Foi feita uma reforma no traçado, o Francontini foi lá, ele testou a pista, mas assim, depois o Cal Crutchlow foi, rodou com uma moto de rua, e aí eles chegaram lá e tinha problema, né? Depois da Fórmula 1, os pilotos da Fórmula 1 já tinham se queixado sobre a ondulação do asfalto, o Hamilton chegou a falar em pior pista que ele já rodou, o Carlos Sainz disse que lamentava pelos pilotos da MotoGP, porque eles tinham pedido uma coisa e não era isso que eles iam receber. Então talvez a FIM tenha que pensar uma maneira de fazer essa rehomologação, digamos assim, de uma forma diferente. O Chaz Davis colocou no Twitter, no domingo, que ele já falou pra FIM que ela precisa se envolver mais nessa avaliação de pista no momento em que a pista é recapeada, seja total ou parcialmente, e ele disse que até hoje ele não viu uma mudança nisso acontecer. Perguntaram pro Francontini se não foi feito um teste com a pista molhada, se não foi feito... E ele disse que não tem muito como fazer esse teste, porque a melhor maneira de fazer esse teste seria efetivamente com uma MotoGP, a plena velocidade e tudo mais. Bom, a gente tá falando, a parte de segurança, né, tanto do representante da Dorna, que é o Loris Capirossi, como da FIM, que é o Francontini, são 2 ex-pilotos, então talvez valesse a pena. Pega uma MotoGP, ainda que não seja uma GP do ano, né, pra testar. Vai lá, são 2 ex-pilotos, eles certamente sabem como se virar em cima da moto, então testa pra valer. E precisa testar efetivamente na chuva, né, porque muita gente diz que o GP foi cancelado pelas condições meteorológicas. Não foi. O GP foi cancelado pelas condições da pista. Não tava chovendo tanto assim, não era um dilúvio de Noé, não era nada disso. Dava pra correr naquele tempo, não dava pra correr naquela pista, por conta do acúmulo de água. Muita gente falou da empresa que fez, o Silverstone contratou uma empresa britânica que chama Aggregate Industries. Não é uma empresa inexperiente no ramo de construção, mas é uma empresa inexperiente no quesito autódromo, né? Eles nunca tinham feito esse tipo de trabalho antes. Então aí talvez a Silverstone também tenha pecado, porque deveria ter colocado alguém mais experiente, se não fosse para executar o serviço, pelo menos para orientar o serviço. Outro erro é que depois da Fórmula 1, categorias locais também passaram por Silverstone,
e em dias de chuva e reclamaram dos problemas de drenagem. Então não foi que eles descobriram naquele dia que tinha um problema, né? Se Silverstone sabia que tinha um problema, deveria ter informado a MotoGP. E aí teve gente que postou até matéria de jornal se referindo a esse problema. Então talvez a MotoGP também devesse ter ficado mais atenta a esse tipo de situação, porque já não foi uma surpresa. Muita gente questionou também o fato da corrida não ter sido realizada na segunda, quando o clima, né, era melhor. É verdade, poderia ter acontecido, mas eles não conseguiram um consenso entre as equipes e eles também teriam um problema em termos de pessoal. Parece que as equipes médicas, o pessoal fiscal, tudo isso, eles conseguiram se organizar para estar lá na segunda, mas eles iam ter problema com segurança, com o pessoal de acesso do público, apesar de ser um feriado. De qualquer forma, muita gente colocou, as equipes preferiram. Não dá pra dizer bem uma preferência, né? Algumas equipes tinham um teste essa semana, como é o caso do Suzuki e Yamaha, por exemplo. Mas a Yamaha, aliás, estava no melhor fim de semana dela no ano. Era a melhor chance que ela tinha de romper o jejum de vitórias. E aí os caras apoiaram a decisão de não correr. Volto a dizer, a segurança tem sim que ser a prioridade. Então talvez o que fique mais, né, dessa lição de Silverstone é isso, a FIM tem que rever o procedimento e o autódromo, na hora que vai contratar uma reforma desse porte, tem que pensar melhor em alguém com experiência no ramo, né? Por hoje é isso, eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários. Valeu!